A chuva caía forte sobre as ruas de São Paulo naquela noite de sexta-feira, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes neon dos postes e dos faróis dos carros apressados. Eu, Ana Clara, apertava o volante do meu Fiat Uno velho, com o coração na boca, enquanto dirigia pela Marginal Pinheiros em direção ao Hospital São Lucas. Minha filha Sofia, de 7 anos, estava encolhida no banco de trás, gemendo baixinho. O rosto pálido e suado apesar do ar frio que entrava pela janela entreaberta. "Mamãe, dói muito", ela murmurou, e eu senti um aperto no peito que me fez pisar mais fundo no acelerador, ignorando as buzinas irritadas dos motoristas ao redor. Tudo havia começado horas antes, em nosso apartamento apertado no bairro de Pinheiros. Era para ser uma noite comum. Eu cozinhando macarrão com salsicha, o cheiro de alho e tomate preenchendo o ar úmido da cozinha, enquanto Sofia desenhava na mesa da sala, rindo das historinhas que inventava sobre princesas que salvavam o mundo. Eu era solteira há anos, desde que terminei com Rafael, meu grande amor da juventude, e me dedicava integralmente a Sofia. Ela era minha âncora, minha razão de acordar cedo todos os dias para o turno no call center, lidando com clientes nervosos e prazos impossíveis. Mas naquela tarde, depois de brincar no parquinho perto de casa, Sofia começou a reclamar de dor na barriga. No início, pensei que fosse só indigestão. Ela havia comido um sorvete grande demais no caminho de volta. Dei chá de camomila, fiz massagem na barriga dela, mas à medida que o sol se punha, a dor piorou acompanhada de febre e vômito. "Segura firme, amor. A mamãe tá levando você pro médico", eu disse, tentando soar calma, mas minha voz tremia. O trânsito na Marginal era um caos, como sempre, com caminhões de carga bloqueando as faixas e motos zigue-zagueando perigosamente. A chuva batia no para-brisa como um tambor insistente e eu limpava as lágrimas que escorriam pelo meu rosto, misturando-se à umidade do ar. Por que isso estava acontecendo? Sofia era uma criança saudável, cheia de energia, com aqueles cachos castanhos que herdara de... Não, eu não pensava nele. Rafael era passado, um capítulo fechado há 8 anos, quando descobri que estava grávida e ele sumiu, alegando que não estava pronto para ser pai. Eu criei Sofia sozinha, com a ajuda da minha mãe, que morava em um quartinho nos fundos do prédio, e de amigos que me emprestavam um ombro amigo nas noites mais difíceis. Chegando ao hospital, estacionei de qualquer jeito no estacionamento lotado, peguei Sofia no colo. Ela estava leve demais, frágil como um passarinho, e corri para a entrada da emergência. O saguão era um pandemônio, gente tossindo, crianças chorando, o cheiro forte de desinfetante misturado ao de suor e ansiedade. Uma enfermeira de plantão, com o uniforme azul amarrotado, me viu e veio logo ajudar. "O que aconteceu, senhora?" Ela pegou Sofia dos meus braços e a deitou em uma maca improvisada no corredor. "Minha filha, dor de barriga forte e febre alta. Ela tá vomitando desde a tarde", expliquei ofegante, enquanto seguíamos a enfermeira por um corredor iluminado por lâmpadas fluorescentes que piscavam de vez em quando. O barulho era ensurdecedor, monitores apitando, portas batendo, vozes ecoando ordens urgentes. Sofia agarrou minha mão, os dedinhos quentes e trêmulos. "Mamãe, eu tenho medo", sussurrou ela, e eu beijei sua testa suada. "Vai ficar tudo bem, filhota. O doutor vai te ajudar." Entramos em uma salinha de triagem, onde uma médica idosa mediu a febre de Sofia, 39 graus, e prescreveu um analgésico intravenoso. "Pode ser apendicite ou algo viral. Vamos chamar um pediatra", disse ela, com um tom prático que me acalmou um pouco. Eu me sentei ao lado da maca, segurando a mão de Sofia enquanto a enfermeira preparava a seringa. Meu coração ainda batia acelerado. Eu odiava hospitais. O cheiro de morte pairando no ar, as memórias da minha própria infância pobre, correndo para o posto de saúde com infecções que demoravam a ser tratadas. Minutos depois, a porta se abriu e um médico entrou, folheando uma prancheta. Ele era alto, com cabelos castanhos levemente grisalhos nas têmporas, óculos de armação fina e um jaleco branco impecável. Meu estômago revirou antes mesmo de eu erguer os olhos. Aquela voz,
grave, confiante, ecoando no quarto como um fantasma do passado. Boa noite, sou o Dr. Rafael Mendes. O que temos aqui? Ele se aproximou da maca e quando nossos olhares se cruzaram, o mundo parou. Rafael, meu ex, o homem que eu amava aos 20 anos, na faculdade de administração na USP, quando a vida parecia um sonho possível. Nós nos conhecemos em uma festa no Largo do Arouche, dançando forró sob as luzes coloridas, rindo até o amanhecer. Ele era charmoso, ambicioso, prometendo um futuro juntos. Mas quando eu engravidei, ele entrou em pânico, disse que precisava de tempo e sumiu. Eu o procurei por meses, mas ele mudou de cidade, de número, de vida. E agora, ali estava ele, de estetoscópio no pescoço, examinando minha filha com mãos firmes e profissionais. Você, murmurei, a voz falhando. Sofia piscou, confusa, olhando de mim para ele. Rafael ergueu a cabeça devagar, o rosto empalidecendo como o meu. Seus olhos, aqueles olhos castanhos que eu sonhava em noites solitárias, se arregalaram em reconhecimento. Ana Clara, meu Deus! O ar no quarto ficou pesado, carregado de anos de silêncios e perguntas não feitas. Ele se endireitou, tentando manter a compostura, mas viu tremor em suas mãos ao tocar a barriga de Sofia para examiná-la. O quê? Como você chegou aqui? E ela? É sua filha? Eu assenti, engolindo em seco enquanto Sofia gemia de novo. Sim. E agora, doutor? Pode ajudar ela? Ou isso vai ser muito estranho para você? Minha voz saiu mais afiada do que eu pretendia, misturando raiva antiga com o pavor atual. Rafael piscou, recompondo-se rapidamente, o profissional tomando o lugar do homem atordoado. Claro. Vamos focar nela agora. Sofia, né? Me conta onde dói, pequena. Ele se ajoelhou ao lado da maca, o tom suave, como se nada tivesse acontecido. Mas eu via o conflito em seus olhos, o peso de uma revelação que mudaria tudo. Enquanto ele auscultava Sofia, palpando gentilmente sua região abdominal, eu me encostei na parede, o coração martelando. Como ele não sabia? Ou sabia e fingia? A chuva lá fora continuava, um véu cinzento sobre a cidade, mas dentro de mim uma tempestade muito maior começava a se formar. Sofia relaxou um pouco com o exame, mas a dor persistia, e Rafael chamou uma enfermeira para preparar exames de imagem. Pode ser apendicite aguda. Precisamos de uma ultrassonografia urgente. Ele se virou para mim, o olhar sério. Ana, eu. Depois a gente conversa. Mas agora ela é minha paciente. Confie em mim. Confiar? Depois de tudo? Mas o que eu podia fazer? Segurei a mão de Sofia, sentindo o calor da febre dela se misturar ao meu pânico gelado. Aquela noite, que começou como uma emergência comum, estava se transformando em algo que eu nunca imaginei. Um reencontro que traria à tona segredos enterrados, forçando-me a confrontar o passado que eu tanto evitei. E Sofia, inocente no meio de tudo, era o elo que nos unia de forma irrevogável. A ultrassonografia confirmou o que Rafael temia. Apendicite aguda. A imagem granulada na tela do aparelho mostrava o apêndice inflamado, inchado como uma fruta podre prestes a explodir. Sofia choramingava baixinho, os olhos semicerrados de exaustão, enquanto a técnica deslizava o transdutor gelado sobre sua barriga. Eu estava ao lado, segurando a mão dela com força, sentindo cada gemido como uma facada no meu peito. O quarto de exames era pequeno, com paredes bege descascadas e um ar-condicionado que zumbia como um inseto irritante, soprando ar frio demais para o calor úmido que ainda pairava do lado de fora. A chuva havia diminuído para uma garoa fina, mas as ruas de São Paulo continuavam encharcadas, refletindo as luzes amarelas do hospital como um rio de neon distorcido. Rafael observava tudo em silêncio, os braços cruzados sobre o jaleco, o rosto uma máscara de concentração profissional. Mas eu via as rachaduras, o maxilar tenso, os olhos que desviavam para mim de vez em quando carregados de perguntas não ditas. Vamos preparar para a cirurgia, ele anunciou, a voz firme, mas com um leve tremor que só eu percebi. Ele se virou para a enfermeira.
Uma mulher de meia-idade com coque apertado e expressão cansada. Chame o anestesista e avise a equipe cirúrgica. É prioridade. Sofia me olhou, os olhos castanhos, iguais aos dele, cheios de medo. Mamãe, vão me cortar? Eu não quero. Meu coração se partiu. Ajoelhei-me ao lado dela, alisando seus cachos úmidos de suor. É só uma operazinha rápida, amor. O doutor aqui é o melhor. Você vai acordar comendo gelatina e assistindo Peppa Pig no tablet. Tentei sorrir, mas saiu forçado, como se meu rosto fosse de cera. Ela assentiu devagar, confiando em mim como sempre, e eu a abracei, inalando o cheirinho de shampoo de morango misturado ao odor hospitalar. Enquanto levavam Sofia para o pré-operatório, Rafael me puxou para o corredor. O lugar era um labirinto de portas e macas vazias, com o eco de passos apressados e o bip incessante de máquinas. Ana, precisamos conversar, agora. Sua voz era baixa, urgente, e ele me guiou até uma salinha de espera vazia, com cadeiras plásticas duras e uma TV murmurando notícias sobre enchentes na Zona Leste. Fechei a porta atrás de nós, o clique soando como um ponto final em uma frase inacabada. Como assim ela é sua filha? E por no nossa? Ele se encostou na parede, passando a mão pelo cabelo, bagunçando os fios grisalhos. Eu o encarei, a raiva borbulhando como lava sob a pele. Anos de noites em claro, trocando fraldas sozinha, correndo atrás de emprego para pagar as contas, tudo isso veio à tona. Nossa, você sumiu, Rafael. Eu te procurei por meses, ligando para os amigos em comum, indo até a casa dos seus pais em Moema. Você mudou de tudo. Telefone, endereço, vida. Eu descobri a gravidez com 20 anos, sozinha no banheiro do AP que dividia com a minha irmã. E você? Foi para onde? Para cursar medicina em outra cidade fingindo que nada aconteceu? Ele baixou a cabeça, os ombros caindo como se carregasse o peso de um edifício. Eu fui um covarde, Ana. Tinha 22 anos, pressão da família para focar na carreira, medo de não dar conta. Meu pai me disse que era melhor assim, que eu não estava pronto. Eu pensei em você todos os dias, mas o tempo passou e eu enterrei tudo. Voltei para São Paulo há 5 anos, me especializei em pediatria aqui no São Lucas. Mas nunca imaginei. Sofia. Ela tem os meus olhos. Sua voz quebrou no final e por um segundo vi o rapaz que eu amei, o que me levava para dançar no mercado municipal aos domingos, rindo de bobagens. Eu ri, um riso amargo que ecoou na salinha apertada. Seus olhos, sim, e o seu nariz, o jeito de franzir a testa quando pensa. Ela é sua filha, Rafael. 8 anos atrás, eu decidi não te contar mais nada. Criei ela sozinha com a ajuda da minha mãe, que largou tudo em Santos para vir morar comigo. Trabalhei como caixa de supermercado, depois no call center, contando moedas para pagar a escola dela no Municipal de Pinheiros. E agora você aparece como o herói salvador? Vai me dizer que sente remorso? Ele se aproximou, hesitante, como se temesse que eu o empurrasse. Sinto, Ana, todo dia. Eu errei feio e não tem como consertar o tempo perdido. Mas Sofia, ela precisa de mim agora. Eu vou operar ela pessoalmente com a equipe. É um procedimento simples, mas arriscado em crianças. Confie que eu farei o meu melhor. Seus olhos suplicavam, e pela primeira vez eu vi vulnerabilidade ali, não só o médico confiante. Suspirei, sentindo o cansaço me invadir como uma onda. A garoa lá fora batia na janela, borrando a vista da cidade noturna, com seus prédios altos e o trânsito eterno. Eu confio no doutor. No homem. Não sei. Mas pela Sofia, eu engulo isso tudo. Ele assentiu, tocando meu braço por um instante, um toque elétrico como nos velhos tempos, antes de sair para se preparar. Horas se arrastaram na sala de espera. Eu andava de um lado para o outro, o piso linóleo frio sob os tênis gastos, mordendo as unhas até sangrarem. Liguei para minha mãe, que atendeu no segundo toque, a voz rouca de sono. — O que houve, filha? Sofia tá bem? Expliquei tudo, menos o reencontro, e ela prometeu vir de táxi assim que amanhecesse. — Você não tá sozinha, viu? Eu chego logo. Suas palavras foram um bálsamo, me lembrando das noites em que ela me ajudava a embalar Sofia bebê,
cantando canções de ninar em português misturado com sotaque paulista. Finalmente, Rafael surgiu no corredor, o jaleco agora salpicado de suor, o rosto aliviado. Foi um sucesso. O apêndice estava inflamado, mas pegamos a tempo. Ela está na recuperação, dormindo como um anjo. Eu desabei em uma cadeira, as lágrimas vindo quentes e salgadas. Obrigada, murmurei, e ele se sentou ao meu lado, o silêncio entre nós pesado, mas menos hostil. Eu posso ver ela? E... a gente conversa mais? Sobre nós, sobre Sofia? Ele perguntou, a voz baixa. Eu hesitei, olhando para o relógio na parede. 3 da manhã, a cidade lá fora começando a acordar com os primeiros caminhões de lixo. Parte de mim queria mandá-lo embora, fechar a porta do passado. Mas outra parte, a que ainda se lembrava do amor, sussurrava que talvez fosse hora de deixar Sofia conhecer seu pai. Amanhã. Hoje, ela precisa de descanso, e eu também. Enquanto ele saía, prometendo voltar ao amanhecer, eu entrei na UTI pediátrica. Sofia dormia, o peito subindo e descendo ritmicamente, um monitor apitando suave ao fundo. Sentei-me ao lado da cama, pegando sua mãozinha fresca. A febre havia baixado e, pela primeira vez naquela noite infernal, senti um vislumbre de paz. Mas o reencontro com Rafael havia aberto uma ferida antiga, e eu sabia que as próximas horas trariam mais tempestades. Conversas difíceis, decisões sobre o futuro e o medo de que o passado nos engolisse de novo. São Paulo acordava lá fora, indiferente, mas dentro de mim tudo mudava. O sol da manhã filtrava pelas persianas da UTI pediátrica, pintando listras douradas no piso de linóleo gasto, mas o ar ainda carregava o cheiro úmido da chuva da noite anterior. São Paulo acordava devagar, com o ronco distante dos ônibus na Avenida Rebouças, e o burburinho de vendedores ambulantes, montando barracas de pão de queijo perto do hospital. Eu mal havia dormido, encolhida na poltrona desconfortável ao lado da cama de Sofia, com os olhos ardendo de cansaço e lágrimas secas. Minha filha acordou aos poucos, piscando confusa para o soro pendurado no suporte de metal, o tubo fino serpenteando até seu braço. "Mamãe, cadê a Peppa?" murmurou ela, a voz rouca, mas com um sorriso fraco que me encheu o peito de alívio. "Calma, amor. Você está no hospital, mas já passou. Nada de corte, só um remendinho na barriga." Eu me inclinei para beijar sua testa, agora fresca e sem febre, sentindo o peso da noite se dissipar um pouco. A enfermeira de plantão, uma moça jovem com sotaque nordestino e sorriso acolhedor, entrou para checar os sinais vitais. "Ela está ótima, dona Ana. Pode levar para casa amanhã se tudo correr bem. O Dr. Rafael passou aqui cedo e disse que viria falar com vocês." Meu estômago se revirou ao ouvir o nome dele. Rafael. O fantasma que agora respirava o mesmo ar que nós. Enquanto Sofia mastigava um biscoito simples que eu comprei na cantina, o hospital não permitia comidas pesadas ainda. Minha mãe chegou, ofegante, com uma bolsa de pano cheia de frutas e um casaco extra para mim. Ela havia pegado um táxi de Pinheiros, ignorando o trânsito caótico da hora do rush. Minha netinha, graças a Deus. Dona Maria, com seus 60 anos bem vividos, cabelos grisalhos presos em um coque frouxo e olhos que carregavam a sabedoria de quem criara 3 filhos sozinha após o pai de Ana sumir, abraçou Sofia com cuidado, evitando o soro. Eu a atualizei em voz baixa, omitindo o drama do reencontro pela primeira vez. "Foi apendicite, mãe. Cirurgia rápida, mas o médico é ele." Seus olhos se arregalaram e ela cruzou os braços, o rosto endurecendo como o de quem guarda mágoas antigas. "Aquele canalha? Aqui, no mesmo hospital? Filha, você não precisa lidar com isso sozinha. Eu falo com ele se quiser." Sua voz era um misto de proteção feroz e fadiga, ecoando as noites em que ela me ajudara a trocar fraldas de Sofia no quartinho apertado, enquanto eu estudava para o vestibular que nunca fiz. "Não, mãe, eu resolvo. Mas fica com a Sofia um pouco? Preciso pensar." Deixei-as na UTI com Sofia contando animada sobre seus sonhos malucos com dinossauros no hospital e desci para o café no térreo. O lugar era um oásis de normalidade em meio ao caos, mesas de formica lotadas de famílias exaustas.
O cheiro de café coado forte misturado ao de pastel frito e uma TV no canto sintonizada em uma novela das 9, com personagens gritando sobre traições que pareciam irônicas demais. Eu peguei um copo de café preto, amargo como meu humor, e me sentei em uma mesa isolada, olhando pela janela para a rua movimentada. Carros buzinavam, pedestres corriam com guarda-chuvas desnecessários. O sol agora brilhava, evaporando as poças da marginal em vapor que subia como fumaça. Não demorou para Rafael aparecer, ainda de jaleco, mas com olheiras profundas que o faziam parecer mais humano, menos o herói intocável. Ele carregava 2 xícaras extras, hesitante, como se temesse que eu as jogasse nele. "Posso?" ele perguntou, apontando a cadeira oposta. Eu assenti, seca, e ele se sentou empurrando uma das xícaras para mim. Cappuccino com canela, como eu gostava nos velhos tempos na cafeteria da USP. "Como ela tá?" Eu chequei os exames de manhã, recuperação perfeita. "Bem, obrigada pelo café." Peguei a xícara, mas não bebi, sentindo o calor queimar os dedos. O silêncio se esticou, interrompido só pelo tilintar de talheres e conversas alheias. Finalmente, ele quebrou o gelo. "Ana, eu não dormi nada. Pensei em tudo. Em você grávida, sozinha, criando ela. Eu fui um idiota egoísta. Meu pai. Ele era rígido, sabe? Médico também no Albert Einstein, e me pressionava para ser perfeito. Quando você me contou, eu surtei. Fui para Ribeirão Preto, morei com um tio, entrei na faculdade de medicina lá para fugir. Mas eu te amava, Ana. Ainda amo, de um jeito torto. Suas palavras me acertaram como um soco, reabrindo a ferida que eu cicatrizara com trabalho e rotina. Ama. Você nem sabe quem eu sou agora. Eu mudei de tudo por causa de você. Ou melhor, apesar de você. Larguei a faculdade, morei com a minha irmã em um conjugado minúsculo na Vila Madalena, lavando roupa de desconhecidos para pagar o pré-natal no SUS. Sofia nasceu em uma maternidade lotada, eu gritando sozinha no parto sem ninguém para segurar minha mão. E você? Virou doutor, salvando criancinhas alheias. Minha voz subiu, atraindo olhares curiosos de uma mesa próxima, mas eu não me importei. A raiva era um alívio, depois de anos engolindo-a. Ele baixou a cabeça, os nós dos dedos brancos na borda da mesa. Eu sei. Voltei para São Paulo arrependido, mas tarde demais. Casei por um tempo com uma colega de residência. Durou 2 anos, sem filhos. Divorciei porque comparava com o que a gente teve. O forró no Arouche, as caminhadas no Ibirapuera aos domingos, você rindo das minhas piadas ruins. Eu procurei você uma vez, há 3 anos, no Facebook. Mas você bloqueou os amigos em comum. Achei que você tinha seguido em frente, feliz. Ri um riso seco que doeu na garganta. Feliz? Eu sou forte, Rafael, mas sozinha. A Sofia me salvou, me deu propósito. Agora, ela te vê como o doutor bonzinho que salvou a barriga dela. Como eu conto que você é o pai que sumiu? As lágrimas vieram, quentes e indesejadas, e ele estendeu a mão, mas eu recuei. Não toca em mim. Isso é maior que nós. É sobre ela. Ele assentiu, os olhos úmidos. Deixa eu entrar na vida dela, Ana. Não como marido ou algo assim. Eu sei que baguncei isso. Mas como pai, eu posso ajudar com as consultas, a escola, o que precisar. Trabalho aqui no hospital, ganho bem. Posso pagar pensão retroativa se quiser. Só. Me dá uma chance de consertar. Sua voz era suplicante, vulnerável, e por um segundo vi o rapaz de 22 anos que eu perdoara por brigas bobas. Antes que eu respondesse, meu celular vibrou. Mensagem da minha mãe. Sofia quer ver o doutor de novo. Ela desenhou um coração para ele. Meu coração apertou. Subi as escadas correndo, deixando Rafael para trás com suas promessas. Na UTI, Sofia acenava animada, mostrando o desenho rabiscado em uma folha de papel do hospital. Um coração torto com Dr. Rafa, escrito em letra de criança. Minha mãe ergueu uma sobrancelha questionadora, mas eu sorri para Sofia. Ele vai adorar, filhota. Rafael chegou minutos depois, entrando com um sorriso profissional, mas os olhos brilhando ao ver o desenho. Ele se sentou na beira da cama, admirando o papel. Uau, Sofia! Isso é o melhor presente que ganhei hoje.
Você é uma artista. Ela corou, tímida, mas esticou os braços para um abraço que ele retribuiu com cuidado, evitando o soro. Minha mãe observava tudo de braços cruzados, protetora, mas vi um suavizar em sua expressão. Ela sempre quis um pai para Sofia, mesmo que fosse imperfeito. Enquanto eles conversavam sobre desenhos e super-heróis, eu me afastei para o corredor, encostando na parede fria. O sol batia forte agora, aquecendo o vidro da janela, mas dentro de mim o conflito fervia. Perdoar Rafael significava arriscar a estabilidade que construíra com unhas e dentes, as rotinas em Pinheiros, as noites de cinema com Sofia e minha mãe, a independência dura, mas minha. Mas negar a ela um pai, isso seria egoísmo, como o dele fora. Liguei para uma amiga do call center, voz baixa, no banheiro do hospital. Oi, Lu, preciso de conselho. O ex reapareceu. E é o pai dela. Ela ouviu, oferecendo palavras de apoio que me ancoraram. Você merece alguém que lute por vocês agora, Ana. Mas vai no seu tempo. O dia se arrastou com visitas e exames, Rafael orbitando como um satélite cauteloso, ajudando sem forçar. À noite, quando Sofia adormeceu exausta, ele me esperou no estacionamento, o Fiat Uno coberto de orvalho sob as luzes do poste. Pensa no que eu disse. Eu não vou sumir de novo. Seu adeus foi um sussurro, e eu dirigi para casa com minha mãe no banco do passageiro. O trânsito noturno da Marginal, um rio de faróis vermelhos. A cidade pulsava indiferente, mas eu sentia as rachaduras se abrindo, um futuro incerto, cheio de conversas duras e talvez uma família improvisada. Sofia merecia isso, e eu, aos poucos, começava a merecer paz. Mas o caminho ainda era longo, pavimentado de medos e segredos que precisavam ser desenterrados. Dias depois, o apartamento em Pinheiros voltara a uma rotina frágil, como um quebra-cabeça remontado às pressas. O sol de meio de tarde entrava pela janela da sala, filtrado pelas cortinas finas, iluminando as pilhas de roupas lavadas que eu ainda não dobrara. Sofia corria de um lado para o outro com uma boneca nas mãos, rindo alto, enquanto inventava aventuras em que a boneca era uma exploradora da Avenida Paulista. Mamãe, olha, ela tá subindo o MASP, gritava ela, os cachos balançando, a cicatriz fresca na barriga escondida sob a camiseta florida. A cirurgia fora um sucesso, e o médico liberara-a para casa na tarde seguinte, com remédios para dor e instruções para repouso relativo. Mas crianças se recuperam rápido, e Sofia já pedia para voltar ao parquinho, ignorando o cansaço que ainda pairava em seus olhos. Eu observava da cozinha, mexendo uma panela de feijão no fogão a gás que chiava baixinho, o cheiro reconfortante se misturando ao aroma de cebola refogada. Minha mãe, Dona Maria, estava no quartinho dos fundos, estendendo roupa no varal improvisado no quintal minúsculo, onde o sol batia forte, evaporando o orvalho da manhã. Ela havia ficado uns dias extras, dormindo no sofá da sala, para me ajudar com as noites em que Sofia acordava reclamando de coceira na ferida. Filha, você tá quieta demais. Esse tal de Rafael tá te rondando a cabeça? Perguntou ela na noite anterior, enquanto lavávamos a louça juntos. O som da água correndo abafando nossas vozes. Sim, mãe. Ele ligou ontem querendo saber como ela tá. Mandei uma mensagem curta, só que bem. Eu suspirei, enxugando as mãos no pano de prato desbotado. A verdade era que Rafael não saía da minha mente. Suas mensagens educadas, o jeito como ele olhara para Sofia no hospital, como se visse um espelho de si mesmo. Que eu havia bloqueado o número dele anos atrás, mas agora o desbloqueei, permitindo que ele entrasse aos poucos como uma rachadura na parede que deixa entrar luz indesejada. O trânsito de São Paulo lá fora, buzinas impacientes na rua Teodoro Sampaio, ecoava como o pulsar da cidade, lembrando-me de que a vida não parava mesmo quando o meu parecia suspenso. Naquela tarde, enquanto Sofia desenhava na mesa da sala, o interfone tocou, um zumbido agudo que me fez derrubar a colher na pia. Quem é? Atendi, o coração acelerando sem motivo aparente. Sou eu, Ana. Rafael. Posso subir? Trouxe algo para Sofia. Hesitei, olhando para minha mãe que surgira na porta da cozinha, sobrancelhas franzidas em desaprovação silenciosa.
Deixa ele entrar, filha. Mas se ele pisar fora da linha, eu mesma boto para correr. Seu tom era firme, protetor como sempre, e eu apertei o botão, sentindo um frio na espinha, apesar do calor úmido que subia do fogão. Ele apareceu na porta minutos depois, com uma sacola de papel na mão e o rosto barbeado, vestindo uma camisa polo azul que o fazia parecer mais o rapaz da faculdade do que o médico sério. Oi, não quis incomodar, mas comprei uns livros de colorir e giz de cera, para ela se distrair. Sofia ergueu os olhos do desenho, curiosa. Doutor Rafa, você veio brincar? Ela pulou da cadeira, correndo para abraçá-lo nas pernas, e ele se abaixou, entregando a sacola com um sorriso genuíno que derreteu um pouco o gelo no ar. Claro, pequena, mas só se a mamãe deixar. Deixei-os na sala, fingindo voltar para a cozinha, mas escutando tudo. Rafael sentou no chão, ajudando Sofia a abrir os pacotes, rindo de uma piada dela sobre unicórnios voando sobre o viaduto do chá. Minha mãe observava de longe, braços cruzados, mas vi seus lábios se curvarem em um sorriso relutante quando Sofia mostrou um desenho antigo. Olha, doutor, esse é você salvando o mundo. Ele elogiou, a voz suave, e por um momento o apartamento pareceu maior, menos sufocante. Quando Sofia cansou e foi para o quarto tirar um cochilo, brincar cansa a barriga, mamãe. Rafael se levantou, limpando as mãos nas calças. Ela é incrível, Ana. Tão esperta, tão... Nossa! Ele se aproximou, mas parou a uma distância respeitosa, lendo minha linguagem corporal. Minha mãe interveio, saindo para o quintal com uma desculpa qualquer sobre o varal, deixando-nos sozinhos. Eu sei que errei feio. Não peço perdão de bandeja, mas quero provar que mudei. Deixa eu te ajudar, nem que seja com as contas da escola dela, ou só conversando, como amigos. Sentei no sofá, o estofado afundado sob meu peso, e o encarei. O sol da tarde batia na janela, projetando sombras longas no tapete puído. Amigos, Rafael, você sumiu quando eu mais precisei. Eu passei noites chorando sozinha na maternidade, com Sofia nos braços e o medo de não dar conta. Minha mãe largou o emprego em Santos para vir para cá, morando nesse quartinho apertado, cozinhando para a gente enquanto eu corria para o trabalho. E agora você quer entrar como se fosse fácil? Sofia te adora, mas e se você sumir de novo? Ela não merece isso. Ele assentiu, os olhos baixos, sentando na poltrona oposta. Não vou sumir. Eu juro pela minha profissão, pela vida que construí aqui. Voltei para São Paulo para ficar, para o Hospital São Lucas, para perto da família, mesmo que eles sejam complicados. Meu pai se aposentou, e a gente conversa agora sobre erros. Eu fiz terapia, Ana. Depois do divórcio, percebi o quanto fui covarde. Quero ser pai para ela, se você permitir. Começando devagar. Visitas, passeios no Ibirapuera, talvez te ajudar com o carro que está caindo aos pedaços. Suas palavras me acertaram, misturando raiva e uma esperança teimosa. Pensei nas noites em que Sofia perguntava pelo pai e eu inventava histórias sobre um marinheiro longe no mar. Pensei na minha amiga Lu, que me ligara na véspera. Deixa ele tentar, Ana, você carregou tudo sozinha tempo demais, mas protege seu coração. Suspirei, sentindo o peso nos ombros aliviar um pouco. Devagar, sim. Nada de promessas grandes. E envolve a Sofia aos poucos. Ela precisa saber a verdade, mas no tempo dela. E eu preciso de tempo para confiar. Ele sorriu aliviado. E por um instante, vi o brilho dos velhos dias. Obrigado, vou respeitar isso. Antes de ir, ele parou na porta, olhando para o quadro na parede. Uma foto de Sofia no parquinho, sorrindo sem dentes. Ela é linda, como você. Saiu, e eu fechei a porta, encostando a testa na madeira fria, o coração batendo forte. Naquela noite, depois do jantar simples, arroz, feijão e frango grelhado, com suco de laranja que minha mãe espremera, sentei com Sofia na cama, lendo um livro de contos sobre princesas guerreiras. Filhota, lembra do Dr. Rafa? Ele é especial pra gente. Ele quer vir brincar mais vezes. Ela ergueu os olhos, curiosa. Ele é meu amigo? Tipo um tio? Ri baixinho, alisando seus cabelos. Mais que isso, ele é seu papai, amor, que estava longe,
mas agora quer ficar perto. Seus olhos se arregalaram, mas em vez de choro veio um abraço apertado. Legal. Ele pode me levar no zoológico? A inocência dela me desarmou, e eu chorei em silêncio, abraçando-a forte. Minha mãe, ouvindo da porta, assentiu em aprovação silenciosa. Nos dias seguintes, Rafael veio devagar. Um sorvete na Praça Benedito Calixto, uma tarde no Parque Ibirapuera, onde Sofia corria atrás de patos, e ele me contava sobre sua vida sem pressa. Eu ainda tinha dúvidas. O trânsito da vida não perdoa erros, mas via o crescimento. Nele, na paciência, em mim, na coragem de soltar o controle. São Paulo seguia seu ritmo caótico, com chuvas repentinas e sol escaldante. Mas em nosso cantinho, uma família se reconstruía, tijolo por tijolo, com erros do passado como lição e o futuro como promessa incerta, mas possível. Sofia ria mais, e eu, aos poucos, voltava a sonhar.